Vamos lá, gente, continuando. O celular do Pro travou, acabou não dando para ler a notícia, a segunda notícia, tá? Então vamos lá? Então, a curva de óbitos na Europa e Estados Unidos deve servir de alerta ao Brasil. Em outros países, lembrando que aqui é o olho, tá? Em outros países, locais menos afetados no início da pandemia agora concentram novos picos. Então, quem assina a reportagem, Fernando Casian, vamos lá. O avanço da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos vem repetindo o mesmo padrão da Europa, com os locais menos afetados inicialmente, concentrando agora a maioria dos mortos. Nos 10 estados que sofreram mais no primeiro semestre, como Nova York e Nova Jersey, o total de óbitos hoje equivale apenas a 13% do pico. Nos 10 inicialmente mais poupados, como Texas e Idaho, a taxa é de 501%. Na Europa, quem vem adotando novas medidas restritivas à circulação de pessoas, os países mais afetados no início do ano registram hoje cerca de um quinto das mortes em relação ao pico e 40% das hospitalizações. Na Itália, a região da Lombardia, duramente castigada no começo, tem hoje 18% das internações em UTIs. E em relação à pior fase, na Sicília, antes poupada 132% mais. O comportamento das curvas de óbito nos dois lados do Atlântico Norte é considerado fundamental para o Brasil se preparar para os próximos meses. Na maioria dos estados brasileiros, o número de mortes permaneceu elevado por um período longo, uma espécie de platô, o que pode sinalizar a possibilidade menor de repique. Mantidos os padrões norte-americanos e europeu, regiões e municípios brasileiros menos afetados no começo devem preocupar mais com o aumento de casos, mantendo, por exemplo, as estruturas de saúde. Na reportagem publicada nesta semana, mostrou que o Brasil já fechou 65% do total de leitos de UTI que foram abertos desde o início da pandemia, que diminuíram de 14.843 para 5.233. Infectologistas consideram fundamental acompanhar as curvas de infecções e mortes na Europa e nos Estados Unidos para que o Brasil se prepare para as próximas semanas e meses. Com um total de morte perto de 160 mil, o Brasil tem média móvel cerca de 450 óbitos diários, o menor patamar desde maio. Para Esper Calas, médico e professor da Faculdade de Medicina da USP, o comportamento epidemiológico segue o roteiro de o vírus infectar pessoas em locais mais suscetíveis. Tá? Então, vocês podem ver que a reportagem é um pouco menor que a de lá, mas tem algumas particularidades com aquela, tá bom? Então é isso que vocês vão notar, vão ver as semelhanças, as diferenças, ver o que uma e outra tem. Pode ver que tem os gráficos, tá? O Pro vai estar mandando uma foto dessa e da outra, e vocês acompanhem a leitura, leiam mais vezes se possível, tentem achar as semelhanças e as diferenças, tá? Tem várias coisas aqui que são semelhantes com a outra reportagem, tá bom? E aí vocês respondam as questões, ok? Boa semana de atividades.